Olá, Shalom, graça e paz, meu irmão, minha irmã, que bom poder estar aqui mais uma vez com você. Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos, para trazer mais um ensinamento da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, em nome de Jesus. Amados, eu e você precisamos entender que Deus ele tem um plano eterno para a humanidade, um plano eterno para a minha e para a sua vida. Ele revelou o seu plano aos seus profetas, aos seus apóstolos, aos seus servos, e eles registraram nas Sagradas Escrituras, eles registraram na Palavra de Deus, sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E por isso, queridos, para que a gente possa compreender as Escrituras, a gente precisa também do auxílio do próprio Espírito Santo de Deus, para que ele venha iluminar o nosso entendimento, para que ele venha nos conduzir a toda a verdade. Por que isso é necessário, queridos? Porque a palavra de Deus, ela traz os fundamentos para a nossa vida cristã, que são um conjunto de ensinamentos básicos, de verdades fundamentais, para que a gente possa viver, para que venha apoiar as nossas vidas, né? Deve ser firme, deve ser sólido, deve ser bem compreendido, bem guardado nos nossos corações, vão ser a nossa base para tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, né? Aquilo que Ele deseja edificar as nossas vidas. Para isso a gente precisa ter um bom fundamento. É indispensável para a nossa vida espiritual ser saudável. Então, cada discípulo, cada filho de Deus precisa compreender, precisa praticar a palavra de Deus, não somente ouvir, e precisa ensinar tudo aquilo que aprendeu, naquilo que se refere aos fundamentos. Palavra fundamento, querido, significa base, alicerce, fundação. Então, numa analogia com uma construção de um edifício, né, o alicerce é a primeira etapa de uma construção. Eu lembro que anos atrás, logo que eu e meu esposo nos casamos, eu tinha um carro usado, né, e ele tinha o seu carro também. Nós fomos sorteados em um consórcio, então estávamos com um carro novo, pegamos tanto o meu carro quanto o carro dele, vendemos para começarmos a construir a nossa casa. E eu, como mulher, não tinha muito entendimento disso, porque depois de alguns meses o nosso dinheiro tinha acabado e nós não tínhamos saído do alicerce, dos fundamentos. Mas eu preciso te contar que a gente trabalhou mais um pouco, juntou um pouquinho mais de dinheiro, terminamos a conclusão da nossa casa. É essa casa aqui, de onde eu gravo os vídeos, de onde eu falo com você, pregando a palavra de Deus. E tem mais de 20 anos que essa casa foi construída e ela ainda está de pé, porque ela teve um fundamento sólido. Amém? E é isso que Deus deseja na minha e na sua vida cristã, na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual, né? Então, é a primeira etapa na construção de um edifício. Eu e você somos um edifício que o Senhor está construindo. Não dá para levantar paredes se não houver um fundamento sólido, né? Eles devem estar firmes, bem construídos, para que possam sustentar todo o peso da construção do edifício, da casa, né? Então, os fundamentos fracos podem comprometer toda a edificação. Por isso, nós precisamos ser fundamentados na palavra. No Salmo 11, versículo 3, Davi diz o seguinte: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, Davi está extraindo uma analogia do reino físico para descrever uma preocupação espiritual particular que ele tinha com o seu povo Israel, né? Se o fracasso de um fundamento físico de um edifício, ele vai trazer o fim, vai causar o fim, a destruição de todo edifício, imagina o fracasso do povo de Deus se ele não tiver um fundamento sólido, uma verdade, né, sólida, uma palavra sólida. Eu preciso te dizer, queridos, que a palavra de Deus ela é formada de vários versículos, de vários capítulos, né, que todos juntos vão formar a palavra de Deus. E eu preciso fazer uma analogia aqui, assim como quando nós passamos na frente
de um terreno, e nós vemos lá um amontoado de tijolos, e vemos cimento, areia, e vemos algumas coisas ali, mas principalmente um amontoado de tijolos, nós sabemos que ali vai ser construída uma casa ou um edifício. Mas um amontoado de tijolos não é uma casa ou um edifício. Amém? Para que seja uma casa, é necessário que cada tijolo seja colocado nos seus devidos lugares. E assim vai formando um fundamento sólido, vai trazendo então uma edificação verdadeira. E é isso que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Então, um amontoado de versículos ou capítulos que a gente escolhe, que a gente gosta, não é a palavra de Deus. Amém? Um exemplo muito claro que eu sempre gosto de dar é que quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado pelo diabo lá no deserto, o diabo usou a Bíblia, ele usou versículos da palavra de Deus. Então, versículos da palavra de Deus usados pelo diabo para trazer aquilo que o diabo quer dizer, ou que um falso profeta quer dizer, ou até mesmo eu usar um versículo da palavra de Deus para trazer um benefício para a minha vida que eu quero, não é a palavra de Deus. Para ser palavra de Deus, querido, tem que dizer o que Deus está dizendo. Eu espero que você esteja me entendendo aqui. Amém, queridos? Então, com respeito a fundamento da igreja, a estrutura da igreja, a própria Escritura ela fala que Jesus ele é o fundamento. Em 1 Coríntios 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Você se lembra que certa vez Jesus contou uma parábola e diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse texto está em Mateus 7, do 21 ao 27. Uma pergunta, querido. Dá para construir sobre a areia? Dá. É mais rápido? Não custa tão caro. Mas é muito, muito, muito perigoso. Fundamento, querido, é o mais importante. E às vezes a gente dá importância para o acabamento. Às vezes a gente dá importância para o ornamento. E a gente se esquece que o que faz a casa prevalecer são os fundamentos. Então, existem coisas que nós damos muita importância, mas não são fundamentos. Quando falamos em fundamentos, nós precisamos ter em mente que fundamento é aquilo que não fica à mostra. Lembra da minha casa? Ela ficou enterrada, literalmente, nós enterramos 2 carros ali. Não se via uma parede sequer, não se via nada. Então, o fundamento, ele não fica à mostra, ele não aparece. Ele não é como um ornamento que traz beleza, né? No entanto, é a parte mais importante, porque ela vai impedir que o prédio venha se tornar ruínas. Então, o que eu vejo não é fundamento. O que eu não vejo é que é o fundamento. É o que demora mais para ser construído e é o que não se vê, né? Mas nós precisamos entender, queridos, que o que vai fazer com que a nossa casa fique de pé, o que vai fazer com que a gente esteja firme até o final, o que vai verdadeiramente trazer a salvação de Deus para as nossas vidas, o que vai verdadeiramente edificar na nossa vida são os fundamentos. Eu encerro deixando um exemplo para você. Há pouco tempo atrás faleceu Paul Yong-Soo, ou David Yong-Soo. Ele tinha a maior igreja na Coreia e ficou muito famosa a sua igreja, de forma que muitos pastores do mundo inteiro
queriam saber qual era o segredo do Paul Yong-Soo, de ter uma igreja tão grande. E um pastor, ele foi até a igreja, lá na Coreia, falou com o Paul Yong-Soo e perguntou para ele qual era o seu segredo. O Paul olhou para ele e disse, vamos orar? Os dois dobraram o joelho e oraram. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Encerraram, almoçaram, voltaram para sua sala e o pastor novamente pergunta, então, vai me contar o segredo? E o pastor Paul olhou para eles, vamos orar? Eles dobraram o joelho e oraram mais algumas horas. Ele deu um cansaço naquele pastor de tanta oração. E aí o pastor disse, tá, mas você não vai me contar o segredo? E o Paul Yong-Soo disse, este é o segredo. A oração é a chave do avivamento. A oração é a chave do crescimento. Então, querido, fundamento não é aquilo que nós fazemos no público. Fundamento é aquilo que nós fazemos no secreto. Fecha a porta do teu quarto, ora ao Pai em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, aquilo que não aparece, as nossas orações, os nossos clamores, as nossas lágrimas, o tempo que gastamos estudando a palavra de Deus, aquilo que ninguém vê, é o que vai gerar os fundamentos da nossa vida. Fica com essa palavra no teu coração. Fundamento é o mais importante. Cristo é o nosso fundamento. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra e eu te louvo por tudo quanto o Senhor é, por tudo quanto o Senhor faz, por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Ensina-nos a estarmos fundamentados e alicerçados em Ti. Ensina-nos a estarmos enraizados em Ti. Ensina-nos a vivermos uma vida de verdade, uma vida não de aparência, uma vida não somente de beleza, de coisas que se veem, que são temporais, mas que o Senhor possa construir em nós aquilo que não é temporal, aquilo que é eterno. Que o Senhor possa construir as nossas vidas, em nome de Jesus. Que nós, como uma boa casa, como um bom edifício, sejamos edificados em uma rocha que é Cristo Jesus. Que nós venhamos gastar mais tempo orando e buscando a Tua face, aprendendo acerca da Tua palavra, do que no ajuntamento, querendo os aplausos, querendo a fama, querendo aquilo que às vezes o Evangelho produz, mas que nós venhamos verdadeiramente, Senhor, ficar com aquilo que o Evangelho verdadeiro vai produzir em nós, que é uma transformação de dentro para fora, uma edificação de uma casa, que não importa o que aconteça, ela vai permanecer de pé até o fim. Que essa palavra venha gerar vida em mim e na vida de cada um dos meus irmãos que me ouvem e ela possa alcançar muitas vidas para a honra e glória do Teu nome. Eu te agradeço e te louvo. Amém. E graças a Deus. Querido, se essa palavra foi relevante para você, bora compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva, clica no sininho, receba todas as notificações. Em nome de Jesus, vamos tornar esse canal e os canais que pregam a verdade do Evangelho, a verdadeira palavra de Deus, que esses canais sejam relevantes em nome de Jesus. Eu vou me despedindo por aqui, te agradecendo mais uma vez pela sua atenção. Já já eu volto, se Ele permitir, trazendo mais um ensinamento da palavra de Deus, uma palavra de Deus para mim e para sua vida. Um beijo e tchau, tchau.